As exportações gaúchas em abril recuaram em valor e volume. Os dados foram divulgados no balanço mensal da Fundação de Economia e Estatística. O pesquisador em economia Tomás Torresani nos fala dos números. As exportações do Rio Grande do Sul em abril somaram 1.312 bilhões de dólares, uma redução de 335 milhões de dólares em relação ao mesmo mês do ano anterior, né? Ou seja, um recuo em valor de 20,3%. Tal recuo, diferentemente dos últimos meses que vinham ocorrendo, que crescia o volume, mas caiu o preço, aí essa queda de preço afetava negativamente o valor. No mês de abril agora, contra o abril do ano passado, essa redução de valor também se deu tanto em volume quanto em preço. Então o volume também recuou em relação ao ano passado, recuou cerca de 10,9%. E o preço caiu 10,6%. Com isso, o Rio Grande do Sul perdeu 3 posições no ranking nacional, sendo ultrapassado por Minas Gerais, Mato Grosso e Paraná, e contribuiu com cerca de 8,5% para as exportações nacionais. É bom frisar que esse recuo bastante intenso, ele se dá pela alta base de comparação do ano passado. Ano passado, inclusive, nós fomos o segundo principal estado exportador, até na frente de Minas Gerais, que é uma coisa bastante atípica. E isso foi influenciado justamente pelas exportações muito altas em abril de 2015 do nosso principal produto, que é a soja em grão. Quando a gente vê os dados desse mês, a gente vê que essa redução de 20,3%, ela se deu justamente pela queda dos produtos básicos. Então, dos 335 milhões de dólares que recuaram as exportações nesse mês, 294 milhões foram provenientes dos produtos básicos. Então, a gente vê os produtos básicos caiu 29% em valor, 21% em volume e 10% em preço. Quando a gente abre esses produtos básicos, a gente vê que a soja foi o principal produto que puxou negativamente esse resultado, né? As exportações de soja recuaram 233 milhões de dólares. Em termos percentuais, 36% em valor, 30% em volume e 9% em preço. Apesar dessa redução bastante forte, como eu disse anteriormente, foi o segundo melhor abril da história, né? Justamente esses dados se dão por conta da alta base de comparação no ano passado. Quando a gente olha para abril de 2016 agora, a soja em grãos representou 31% das exportações gaúchas. Então a gente vê que essa queda dá justamente por causa disso. No final do ano passado houve uma antecipação das vendas de soja na esteira do dólar alto, o que fez com que reduzissem um pouco os estoques da oleaginosa, né? E algum atraso na colheita também fez com que essa redução fosse um pouco mais acentuada. Mas, de qualquer forma, a expectativa já sinalizada pela colheita super boa da safra de soja no Rio Grande do Sul é de crescimento dos embarques nos próximos meses. A tendência é melhorar. Sim, a tendência é melhorar, até porque nos próximos meses são justamente os meses que entram com mais intensidade nossos embarques de soja, né? Então, como soja é o principal produto da nossa pauta exportadora, e já houve uma sinalização de colheita recorde no estado, com os preços um pouco mais atrativos também, isso muito provavelmente nos próximos meses a gente vai ver a soja com um destaque maior do que foi hoje, nesse mês. Soja que teve uma recuperação de preço nos últimos dias. Sim, está analisando, vendo aí no cenário um crescimento nos preços, inclusive na Bolsa de Chicago também, nos últimos meses, 3, 4 meses, um crescimento sustentado dos preços mensalmente. Muito também porque em outras regiões do Brasil também estão sendo prejudicadas por conta de chuvas, diferentemente do Rio Grande do Sul. Então, essa tendência de oferta menor também tende a aumentar um pouco o preço do grão, além também de outros problemas em outros países que também vendem soja com bastante intensidade, como é o caso da Argentina também, com alguns problemas internos. Então, esse preço também tem uma tendência de melhora, talvez chegando até a R$100 em estimativas que estão sendo ventiladas por aí. Então, isso também pode ser um atrativo, uma coisa adicional às exportações da oleaginosa pelo Rio Grande do Sul. E o câmbio atual tem se mantido favorável para os negócios com o exterior? O câmbio, a princípio, o câmbio mais depreciado, ele sempre é relevante para as exportações, né? A gente não consegue observar com tanta intensidade esse bom desempenho do câmbio que tenderia a se mostrar, né? Tem alguns motivos específicos que a gente pode tentar trabalhar, mas
especificamente não vê a questão do câmbio afetando tão intensamente as exportações. Alguns setores específicos, sim, a gente observa isso. A soja, provavelmente, no final do ano passado, que houve uma venda muito maior do que o normal, talvez o câmbio possa ter sido contribuído para isso, tanto é que essa antecipação das vendas, a gente vendeu um pouco do que teria que vender por agora no final do ano passado, que o dólar pode ter sido um fator desse acontecimento, né? Mas vamos ver se o dólar também, para ter esse efeito positivo também, ele precisa de uma certa estabilidade. Agora ele está voltando uma tendência de apreciação também, então nesse cenário muito incerto, a gente não sabe muito bem como que o câmbio pode afetar as exportações. Nesse momento de crise política, de troca de governo, fica difícil fazer uma previsão até no curto prazo. Sim, a gente não sabe no que vai acontecer nos próximos dias, então fica muito difícil também fazer qualquer tipo de conjuntura do que pode acontecer nos próximos meses. Então a gente está um cenário muito incerto, de incertezas muito grandes, então qualquer diagnóstico diferente é difícil de fazer. Ouvimos o pesquisador em economia Tomás Torresani. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.